Negra a partir das 2 da tarde, com concentração na Praça 13 de Maio, localizada no bairro de Santo Amaro. A iniciativa acontece em celebração ao Dia da Consciência Negra como ato contra o racismo, genocídio e pelo direito de viver. O evento é aberto ao público. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, acontece nesta quarta o Festival Coco de Roda Zumbi Olinda, no Centro Cultural Coco de Umbigada, localizado no bairro de Guadalupe. A partir das 4 da tarde, o evento apresenta atrações como Dona Glorinha do Coco, Maracatu Estrela Brilhante do Recife, Grupo Bongar e muito mais. A entrada é franca. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio no Recife, em nossa página Programa Fora da Curva. Abrimos o programa com a música A Carne, composição de Seu Jorge, Marcelo Iuca e Wilson Capelletti, interpretada por Elza Soares. Hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra em todo o Brasil. A data foi criada em 2003 por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros no Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravagista. Mas só foi oficialmente instituída em âmbito nacional por lei em 10 de novembro de 2011. A reflexão é extremamente importante nos dias atuais. Pesquisa divulgada pelo IBGE no último dia 13 mostra que a taxa de homicídios entre homens, jovens, pretos e pardos em 2017 foi quase 3 vezes maior do que de brancos. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que aumentou a violência racial? Para responder essa questão, estamos recebendo a integrante da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Mônica Oliveira. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Universitária. Estamos também com o militante do Movimento Negro Unificado e arquiteto Pedro Cavalcante. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. A primeira questão que eu gostaria de colocar era agradecer o convite para esse diálogo. E exatamente nesse momento dos 40 anos do MNU, principalmente de Pernambuco, porque do Nacional são 41 anos. E em relação ao tema, nós entendo que a gente sofre, como ele diz, a violência desde o caminho de África para cá. É feroz e permanente. Vamos aprofundar essa questão. E também contamos com a presença da integrante da Articulação Negra de Pernambuco, ANEP, Yadireze Danes Correia. Olá, Yaride, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão ouvindo. Quem quiser participar, pode enviar seu comentário sobre a pergunta de hoje através da nossa página do facebook.com/programa Fora da Curva.
Bom, eu acho que a pergunta hoje é por que estamos longe de uma democracia racial, né? Como é que a gente pode entender esse Brasil, né? Que a gente tem tantos números terríveis, né? De assassinato de jovens negros pelo Brasil afora. Mônica? Então, eu acho que é preciso que a gente dialogue com essa ideia de democracia racial pelo que ela é, né? Um mito. Um grande mito que surgiu a partir de uma elaboração de Gilberto Freire, né, desta terra aqui do estado de Pernambuco, que parte de uma ideia de que havia uma miscigenação positiva na população brasileira e de que esse país era uma harmonia de raças, né? Então, concretamente, todo o histórico do movimento negro contemporâneo e também de movimento negro antes, porque, como o Pedro diz, a população negra no Brasil, desde que foi trazida de África, sempre teve uma ação de resistência permanente, de luta contra a opressão, de luta contra a escravidão, de luta contra o racismo. Então, concretamente, por que a gente está longe de ser uma democracia racial? Porque o Estado brasileiro foi construído sobre bases racistas, né? A sociedade brasileira tem um imaginário profundamente racista. As relações de trabalho nesse país ainda são marcadas pela escravidão, né? O trabalho doméstico, por exemplo, a gente diz que é a última trincheira da escravidão no Brasil, do ponto de vista do mercado de trabalho. Nós temos uma presença muito pequena de representações negras em vários âmbitos da sociedade. Então, concretamente, nós não podemos dizer que esse país é uma democracia racial, porque este país pouco caminhou para ser, especialmente do ponto de vista do Estado, que é o locus onde se faz política pública, é o locus onde se faz participação, é o locus onde se constrói o modelo de país que se quer. E esse modelo de país que está sendo construído até agora, ele não é uma democracia racial, né? Mas acho que os colegas também podem colocar outros elementos. Pedro? Eu acho que, primeiro, é a história de que nós temos vários modelos de violência, né? Não é uma violência só física, mas a simbólica. E a construção toda que se fez da desumanidade, do processo de desumanização do povo negro. Porque era usado como mercadoria para produzir serviços, essa coisa toda. Então, Mônica colocou muito bem a ideia do imaginário. O imaginário estabelecido é esse. Então, eu preciso primeiro desconstruir esse dado para poder eu voltar a ter uma relação onde, de fato, garanta o equilíbrio, a paridade, a equidade, como se diz, entre todos os pares dessa conversa múltipla que é o conjunto social. E uma coisa que eu acho que eu estava colocando aqui antes, em off, vamos dizer assim, é a questão da invisibilidade, inclusive territorial. Sim. Então, eu acho que é um peso muito grande, exatamente porque a gente tem a mão de obra, tá certo? Mas a gente não tem o território. E nada, nem para habitar, nem para produzir, coisa nenhuma. Então, isso eu acho que é bem efetivo e todos nós estamos vivendo isso nas nossas cidades. Essa é uma questão. Quer dizer, a própria organização ou distribuição da população na cidade já mostra o preconceito. E claro, você estabelece o não lugar. Tá entendendo? Sim. O Estado, exatamente como a Mônica colocou, não enxerga esses espaços como o lugar. Sim. Ele é exatamente o não lugar. A ausência total do Estado nesses lugares. Exatamente. Que é exatamente o que se busca, é você ter uma gestão, uma administração, um governo, enfim, um Estado que trabalhe para o conjunto da população e não para uma fatia e que abandone os demais. Sim. E a Dirê? Eu acho que o que eu posso colocar também é que a primeira coisa que foi feita também é afastar essas pessoas do centro, né? Exato. Afastar essas pessoas de onde as coisas acontecem, do saneamento, das políticas públicas praticadas realmente, né? Você tira essas pessoas do centro, você enfia numa periferia, você bota num lugar que não tem acesso ao básico e você não chega lá para cuidar disso, né? Você não tem as políticas públicas sendo praticadas de forma
válida, né? Você não tem as leis, você tem um corpo que é o tempo todo representado, né, como a morte, né, morto, o corpo representado morto, o corpo representado como bandido, o corpo representado... Então, isso está enraizado na gente, né? E é preciso trabalhar para que primeiro essa imagem seja desconstruída, porque a imagem que a gente tem, ela é o tempo todo desafiada e o tempo todo colocada como uma imagem ruim. Então, como é que eu me reconheço? Como é que eu tento construir um processo democrático se essa imagem já não é democrática? Se ela já não é... Né? Se o branco tem a imagem maravilhosa e eu sou a parte ruim disso, né? O julgamento do caráter já é simplesmente pela imagem. Pela imagem. É só por existir, só por ser, né? Eu já sou julgado de forma negativa. E isso leva a uma questão para todas as pessoas e para os jovens, né? Uma dificuldade grande também de sair disso. Como é que vocês veem como é que vocês têm trabalhado isso? Essa desconstrução, como o Pedro estava falando, essa descolonização, né? Porque é um processo de colonização muito internalizado, né? Porque como o Pedro trouxe essa ideia da desumanização, né? Que é o que está especialmente nas falas tanto de Pedro como de Adirê. Como você desumaniza uma pessoa, a autoestima deixa de existir, o amor próprio deixa de existir, a crença em si mesmo e a crença nos seus semelhantes deixa de existir. Esse é um dos efeitos mais perversos do racismo. Sim. Não é? Porque o racismo faz com que as pessoas negras duvidem de suas capacidades, duvidem de sua beleza, duvidem de sua própria humanidade, inclusive. Duvidem do direito de ter direitos. E isso é algo que está na raiz do que significa opressão racial. Especialmente num país como o Brasil, que é um país que alimentou uma cultura de negação do racismo. Uma das grandes tarefas do movimento negro contemporâneo, especialmente entre os anos 70 e os anos 90, foi a denúncia do racismo. Denunciar aquilo que o Estado e a sociedade negavam o tempo todo. Então, durante 3 décadas, mais ou menos, a nossa tarefa era essa, era dizer para o país e para fora do país. O Brasil é um país racista, no Brasil existem desigualdades raciais, no Brasil existe violência racial e a população negra é uma população oprimida. E aí, trabalhar esse outro lado também é uma tarefa permanente do movimento negro. Quando você fala na juventude, e aí eu acho que a Adirê também vai trazer vários elementos sobre isso, o trabalho que a gente tem feito é trazer tanto para crianças como para adolescentes e jovens, trazer informação, trazer valorização. Nossa história no mundo não começa com a escravidão. Eu não descendo de escravos, porque escravo não é povo, escravo não é nação. Eu descendo de civilizações maravilhosas que inventaram a matemática, que inventaram a arquitetura, que criaram a medicina. Eu estava fazendo uma palestra essa semana e quando eu dei o exemplo de que há papiros descobertos nas pesquisas arqueológicas que dizem que médicos egípcios mediam o batimento cardíaco pelo pulso ou pela base do pescoço. Isso, milhares de anos antes de Cristo. E as pessoas arregalavam os olhos na faculdade onde eu estava fazendo a palestra. Poxa, eu digo, pois é, porque tem uma informação nos livros de que foi Hipócrates, um grego, mas antes de Hipócrates, Imhotep, um médico egípcio, fazia medicina avançada, fazia inclusive cirurgias cerebrais. Né? E como é que a gente não ensina aos nossos meninos e meninas negros na escola que a herança deles é essa competência, ciência, sabedoria, né? Dessa forma, eu acho que a gente retrabalha, entende? É o que a Lei 10.639 vem buscando fazer há mais de 10 anos, né? O problema é que há uma rejeição dentro do sistema de educação, não é? De assumir a lei, de implementar a lei, né? Vamos só situar o ouvinte, essa lei 10.639, né, de 2003, ela estabelece o ensino, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira nas escolas, né? Em todos os níveis, inclusive. Sim. E a Adirê? Eu acho que só
quando tu falou de Egito e tudo, uma coisa que me marcou muito na escola era as pessoas não saberem que o Egito fica na África. Né? Isso é tirado, essa informação é tirada. Há um embranquecimento da história, não é? Exatamente, né? Esse embranquecimento, ele tá na nossa história até hoje, né? Mas ela tá justamente em como a gente passa isso para as crianças. Então, é passado que no Egito tinha as pirâmides, né? Que a arquitetura era maravilhosa, mas não é dito a essas crianças que vem deles, vem de uma herança que eles têm, né? Não é exaltado para eles isso. E aí é mostrado e aí é dito, mas não é internalizado por essa criança. E aí essa representatividade, ela é falha. Quando você não tem a implementação real da lei, né, 10.639, você tem essa criança achando que ela só é protagonista em novembro. A gente não só existe em novembro, né? É importante o recorte, é importante o dia, é importante que a gente se junte nessa data específica, mas também é importante que essa criança seja protagonista desde sempre, para ela se ver a gente nesse processo, para ela saber que ela sim tem direito, que ela sim tem deveres, que ela sim pode estar nessa sociedade enquanto agente, e não enquanto corpo morto, e não enquanto bandido, não enquanto, sabe? Um ponto que eu gostaria de destacar em relação a 10 mil é exatamente essa questão do próprio processo de implantação, que já faz algum tempo. E aí, de novo, voltamos para aquela história da descolonização. Que é de você chega para falar não só com secretários ou secretárias de educação, mas como o próprio pessoal que trabalha a grade curricular, consideram inaplicável. Enquanto, durante esse período, tem uma produção fantástica de como trabalhar isso. Não só do ponto de vista acadêmico, necessariamente, do MEC, né? Do MEC, produzindo esse material fantástico para essa questão. Claro que você sabe que vai ter resistência de professores e professoras em relação, se o cara vem ensinando há 10 anos e de repente chega alguém e diz a ele, olha, mudou esse negócio aqui, a gente vai ter que passar a ensinar dessa outra forma. Existe a resistência, mas inclusive a preparação desse pessoal para fazer isso já é longamente trabalhada durante esse período agora. E a gente permanece com a dificuldade de implantar dentro das grades curriculares exatamente o processo da 10 mil. Por quê? O que é que significa? Significa que a Lei 10 mil sendo trabalhada, você vai começar a desconstruir por dentro do processo de formação essa questão. Tá entendendo? Tudo que Mônica colocou em relação à democracia racial, essa coisa toda que a gente tem entranhado, principalmente em Pernambuco, a gente podia esclarecer e trabalhar ou enegrecer essa questão por dentro, na história da educação. E a gente está deixando de comentar aqui a questão da saúde, da população negra e uma série de outros pontos que a gente precisa tratar, porque isso faz parte de um conjunto que não é só uma questão da negrada, é uma questão da sociedade como um todo. Como o saneamento, como ela colocou aqui, ela sinalizou. Quer dizer, a ausência, quer dizer, a falta total de políticas públicas, né, inclusivas. Exatamente. Que deixa, né? Exatamente. E aí isso remete àquela história de novo que Mônica colocou. Que Estado a gente quer? Ontem, o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, quebrou uma placa com charge que fazia parte de uma exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra na Câmara. A charge do cartunista Latuf mostrava um policial com uma arma se afastando após atirar em um jovem negro algemado. No cartaz tinham os dizeres: o genocídio da população negra, junto a uma explicação com dados do Instituto de Pesquisa Econômica, IPEA, sobre o alto índice de morte de jovens negros. Esse mesmo deputado ainda afirmou que negros são mortos por policiais por serem a maioria no tráfico. Esse seria um retrato de intolerância e violência propagada institucionalmente, esse tipo de atitude? Ele é um exemplo bem emblemático, né, do racismo institucionalizado.
né? Porque, concretamente, quando o Pedro diz que a gente precisa falar da saúde, a gente precisa falar do saneamento, como a Yadire falou, a gente precisa falar da educação, a gente precisa falar da segurança pública, tal. Concretamente, o que a gente tem hoje é um Estado eivado de racismo, e como o racismo perpassa todas as dimensões da vida de uma pessoa negra, porque o racismo está em todos os lugares que uma pessoa negra frequenta. Ele está em casa, na família, no clube, na escola, na igreja, no trabalho, na política. Na rua. Na rua, especialmente, né? Então, como o racismo perpassa todas as dimensões da vida de uma pessoa negra, o racismo perpassa também todas as políticas, né? Então, quando você pega saneamento, a síndrome de Zika tem um vínculo com a falta de saneamento. Imediato. E onde é que está a falta de saneamento? Principalmente nas áreas de risco. Quem mora nas áreas de risco? Preto. Nos não lugares. População negra. Isso que Pedro chama do não lugar. E aí, o braço do Estado só chega pela violência policial. Em determinados lugares, isto é um dado de realidade. Só chega a polícia, porque você procura o posto, no posto não tem médico, não tem medicamento, o atendimento é ruim, é discriminatório. Você procura a escola está sucateada, professores que não têm estímulo para atuar bem, tal, a merenda é ruim, está estragada, tal. Você procura a quadra está destruída. Tem campinho? Não tem, ou está cheio de lixo, tal. O que é que chega? Qual é a mão do Estado que chega? A polícia. Então, esta é uma realidade de racismo institucionalizado, não é? E isso é muito importante que a gente trate. Esse exemplo desse deputado, que está repercutindo muito, né? Ele é muito importante para a gente analisar o que esse país está vivendo hoje, quando se fala em recrudescimento da violência. Esse é um agente da violência racial, não é? A profissão que ele exerce, que é um homem que vem das polícias, a postura dele, porque ao invés de colaborar para a superação do problema, ele reforça o imaginário de que preto tem que morrer. Né? Então, acho que este é um dado da realidade que esse país está vivendo hoje, que deveria apavorar a sociedade. Né? Mas, ao contrário, a gente parece estar vivendo uma naturalização. Exatamente. E eu gostaria de acrescentar, que a gente conversou um pouco antes, também do simbolismo de onde isso se dá, em que casa se dá. No Congresso Nacional. Então, a questão também que precisa ser levantada é exatamente que esse espaço é o quê? Esse espaço é produzido pela sociedade. A sociedade é quem elegeu. Exato. Tá certo? Aí volta a história do auto-engano, volta uma série de pontos que precisam ser tratados para poder esclarecer, ou melhor, enegrecer para população o que é, de fato, o valor do seu voto. Tá certo? Porque ele pode ter tido um montão de votos de um bocado de enganados. Então, isso é uma coisa que é importante, que vai dar conta da história do pertencimento, dessa questão toda, porque aquela casa não é uma casa da população, Do não é representante do povo. a casa do povo. É o nosso Tá reflexo, entendendo? né? Então, como é que é Reflexo. esse negócio? Se eu precisava ter pelo menos isso equilibrado. Se eu digo que eu tenho 54% de negro na população, eu podia ter uma situação de equilíbrio aí e poder ter um confronto decente. E não a baixeza do cara não querer que um grupo social se manifeste naquele espaço que é do povo, é de todos. Exato. Tá entendendo? Então é isso aí. Saiu uma nota recente, né, dita que os espaços negros tinham que ser ocupados dentro do Congresso porque o povo negro precisa de sensibilidade. Aí, quando a gente vê uma notícia dessa, né, saindo de onde, né, da Câmara e tal, a gente diz: como é que isso? A gente não precisa de sensibilidade, porque primeiro a gente precisa de direito, a gente precisa que o nosso povo seja parado em relação a tudo que está acontecendo. E entrar dentro desses espaços não é só ter sensibilidade, não é nem um pouco disso, né? É ter alguém dentro do processo que entenda, que fortaleça e que cobre. Porque a gente não está
pedindo uma regalia, a gente está pedindo o mínimo, condições mínimas de vida, básicas de vida para nossa população, para os nossos estudantes, para os nossos jovens, para as nossas crianças. São condições básicas de vida, é um saneamento básico, é um gás, é uma água, é o mínimo que se precisa para viver. Uhum. Em relação à mídia comercial, a gente está falando aqui justamente dessa questão de como há esse distanciamento, né, dessa percepção, enfim, de como a Casa do Povo acaba não sendo do povo mesmo, né? Como é que vocês veem, por exemplo, programas policialescos na televisão e como isso pode afetar essa manutenção desse imaginário, né? De que o lugar do negro é esse mesmo, essa naturalização. Como é que vocês veem isso? Eu penso que... Desculpe, mano. Não, fica à vontade. Eu penso que aí a gente tem uma combinação com outro aspecto que Mônica levantou, que é a questão da segurança. Isso está bem ligado a essa construção para poder eu conseguir garantir que a segurança hoje tenha na iniciativa privada um número maior do que o que a gente tem de polícia civil, de polícia militar, de não sei o que e tal. É um desenho, isso é um desenho montado com essa finalidade. Tá entendendo? Por exemplo, você acordar diariamente, ou no rádio, ou na televisão, você vê exatamente o que ela estava falando, o corpo no chão, caído no chão, é sério. Por exemplo, lá em casa eu proíbo a história da televisão e do rádio, esse negócio todo, na hora de café da manhã, almoço e jantar, negativo. Não quero saber disso, porque, por exemplo, se amanhece o dia, você primeiro tem que, pelo menos, dar bom dia ao parceiro que está junto, ou à parceira que está junto. Depois, a gente dormiu bem e tal, para poder seguir em frente. Então, isso é uma injeção feroz na cabeça da população, principalmente da televisão aberta, montando esse tipo de programa. E aí isso tem tudo a ver com a história de, por exemplo, por que o camarada bota um plantão de rádio ou de televisão nas delegacias para, como ele diz, acompanhar exatamente os casos mais escabrosos que existam. Tá entendendo? Qual é a necessidade disso, de fato? Eu estou vendendo o quê? Tá entendendo? E está oferecendo à população o quê? É a mesma coisa do como que... simbólico. Exatamente. É como se diz de rádio. Entendeu? Você tem, como é que se diz, na produção dos trabalhos em rádio, um procedimento que eu digo, não, a história do jabá. Eu ofereço tal tipo de música e é porque a população gosta. A gente sabe que não é verdade. Entendeu? O pessoal recebe esse tipo de música. Aí não estou discutindo qualidade de A ou B, mas que é direcionado, todos nós sabemos que é. Entende? Mônica? Eu acho que a mídia comercial, continua sendo uma das ferramentas mais poderosas de perpetuação do racismo. Não é? A mídia sempre foi uma ferramenta a serviço da classe dominante, da elite racista, patriarcal, classista desse país, né? E esses programas policialescos, eles prestam um serviço a uma determinada ideia de segurança pública, né? Porque qual é o histórico das políticas de segurança pública no Brasil, né? No pós-abolição, foram criados 5 dispositivos naquilo que poderia ser o Código Penal na época, né? 5 dispositivos, certo? Você tem uma multidão que é colocada fora das senzalas e fora dos lugares e vai para as ruas sem nenhum tipo de política pública. E aí se cria esses 5 dispositivos. A lei de vadiagem, que prendia pessoas que estivessem nas ruas sem fazer nada. A lei de capoeiragem, a capoeiragem passa a ser crime, então capoeira passa a ser crime. A lei da mendicância, então quem estivesse pedindo esmolas na rua seria preso. A lei do curandeirismo, que criminaliza as religiões de matriz africana. E a redução da maioridade penal de 14 para 9 anos. Naquela época era 14 anos, baixou para 9 anos. Esses 5 dispositivos estão voltados para quem? Voltados para a população negra recém-liberta pela abolição que nunca houve, né? Então, esse é
isso é um início da trajetória de política de segurança pública. Então, essas políticas, elas já foram criadas para proteger a população branca dominante e controlar e reprimir a população negra. Então, hoje, a gente tem uma série de reflexos dessa origem. É preciso que a gente considere essa dimensão histórica. Porque, concretamente, hoje, qual é a causa principal do genocídio da população negra, do genocídio da juventude negra? Uma política de guerra às drogas, que é uma política de guerra contra pretos, periféricos, pobres. Né? E aí, eu acho que a gente precisa entender como é que a mídia é uma ferramenta útil disso, dessa ideia de segurança, que faz com que pessoas brancas achem que segurança é estar trancada em casa, atrás de um muro de 6 metros, e é ter seus filhos a vida inteira vivendo dentro de shopping e dentro de clubes. É isso que é segurança? É isso que a sociedade tem como ideal de segurança? Segurança não é circular livremente. Segurança não é ter o direito de viver a cidade. E aí, a gente preto não vive plenamente o direito à cidade, porque tem um monte de impedimentos, e as pessoas brancas evitam viver essa cidade. Elas só vivem em determinados espaços. Entende a que nível que a gente chegou de como é que eu diria, meu Deus? É uma coisa tão sem sentido, não é? Antissociedade. Exato, porque é completamente contrário ao ideal de sociedade, né? Então, assim, o que é isso mesmo? A gente para pensar sobre isso. Pessoas brancas e pessoas negras precisam pensar sobre que ideia de segurança é essa. E como isso nos limita. Opa! Quedazinha de energia. O programa Fora da Curva vai para um rápido intervalo e volta já discutindo por que aumentou a violência racial. Aqui na nossa rádio universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta vai rolar a Marcha da Consciência Negra a partir das 14h, com concentração na Praça 13 de Maio, localizada no bairro de Santo Amaro. A iniciativa acontece em celebração ao Dia da Consciência Negra como ato contra o racismo, genocídio e pelo direito de viver. O evento é aberto ao público. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, acontece nesta quarta o Festival Coco de Roda Zumbi Olinda, no Centro Cultural Coco de Umbigada, localizado no bairro de Guadalupe. A partir das 16h, o evento apresenta atrações como Dona Glorinha do Coco, Maracatu Estrela Brilhante do Recife, Grupo Bongar e muito mais. A entrada é franca. Universitária FM, Agenda Cultural. Todo sábado às 19h. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Olha, 40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores
realizadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca ao Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Ei, psiu, bora fazer a diferença com a gente? Nós da ONG MAAC estamos recomeçando nossas atividades com um rolê que tu não pode ficar de fora. É a feirinha UR7 Sustentável. Vai ter oficina de pintura, jardinagem, terapias integrativas e muito mais. Não perca! Dia 30 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, na sede do MAAC, Rua Vale do Sirigi, número 30, Várzea. A semente da mudança parte de você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Lá estamos de volta com o programa Fora da Curva, ao vivo, e hoje estamos discutindo por que aumentou a violência racial. Com Mônica Oliveira, membro da coordenação da Articulação de Mulheres Negras, a integrante da Articulação Negra de Pernambuco, ANEP, e a Adire Zidanes Correia, e o representante do Movimento Negro Unificado, Pedro Cavalcante. Bom, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Adriano Bezerra, que está falando assim, em relação àquela questão da charge que a gente falou há pouco, que o deputado rasgou, né, destruiu, dizendo que é um pouco para preservar a imagem do policial. Como é que vocês veem isso, Mônica? Então, Adriano, a gente precisa sempre ter muita atenção e cuidado quando faz essa discussão sobre a ação dos policiais. Porque, como eu vinha dizendo antes, né, tem toda essa trajetória das políticas de segurança pública, mas é uma realidade que não pode ser negada, que a maioria dos policiais são homens negros, não é? E que isso é um mecanismo do racismo mesmo no Brasil, que coloca pessoas negras matando pessoas negras, né? Muitas vezes nas comunidades em que moram, né? Então, como é que a gente pode fazer uma análise mais cuidadosa disso? Porque, concretamente, a maioria dos cargos os cargos mais valorizados dentro das polícias é ocupado por oficiais brancos, que não vão para as ruas fazer esse tipo de confronto. Porque a gente sabe que nos confrontos os policiais negros também estão colocando suas vidas em risco. Ninguém nunca nega isso, o movimento negro nunca negou isso, né? Mas a charge do Latuf é um desenho de realidade, né? Aquele policial e aquele corpo do jovem negro no chão é uma realidade cotidiana da gente. O Latuf não inventou algo, né? Acho que a questão que você traz sobre como a gente interpreta essa imagem é uma questão absolutamente válida, né? É preciso, sim, que a gente reveja os modelos de polícia que tem no Brasil, né? É preciso que a gente reveja como é que esses policiais são tratados também. Mas é preciso que a gente especialmente dialogue com esses policiais para que eles também possam fazer essa reflexão sobre o sentido de sua ação, não é? Porque eu me lembro perfeitamente de um caso que aconteceu aqui, se não me engano, em 2007, em que 14 adolescentes foram jogados dentro do rio Capibaribe. Isso era um período de carnaval, esses meninos foram apreendidos pela polícia, foram espancados e foram jogados da ponte dentro do rio Capibaribe. Dois meninos desses morreram afogados. No dia seguinte, quando os bombeiros tiraram os corpos de dentro do rio Capibaribe, um desses meninos tinha uma carteirinha do Colégio da Polícia Militar no bolso. Ele era um filho de policial. Eram todos meninos negros. A polícia nem fez o baculejo de pedir os documentos, porque se tivesse feito, tinha visto a carteirinha e saberia que estava espancando o filho de um colega da corporação. Então eu fico me perguntando, os policiais negros que têm filhos negros, como é que eles pensam na possibilidade de seu filho ser pego por um colega da corporação na rua de madrugada e ser assassinado, e ser espancado, e ser
violentado, constrangido nos seus direitos. Isso tudo é algo que a gente precisa entender melhor, porque isso é uma armadilha do racismo. O racismo que coloca a população negra uns contra os outros, né? Então, acho que valeria a pena aí muito mais conversas sobre isso, né? Mas a gente pode também, em outros momentos, voltar a falar. Em relação às conquistas, vocês falaram, por exemplo, dessa lei, né, 10.639, que coloca a obrigatoriedade do ensino, né, de história e cultura afro-brasileira na educação, em todos os níveis. Mas a gente também teve políticas de cotas. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco também desses avanços e que, infelizmente, hoje a gente já tem também uma política de desmonte, né? Pedro? Exatamente. Essa questão das cotas é um dado de realidade, de conquista da evolução do movimento negro, de uma maneira geral. A participação na construção da nossa Constituição Cidadã é outro ponto que eu acho que é importante destacar como sendo uma conquista. Temos espaços e foram construídos lá dentro pela população de uma maneira geral. O Brasil todo se mobilizou na construção dessa Constituição e, naturalmente, o movimento negro, podemos dizer, movimento negro social e o movimento negro unificado dentro disso, tem trabalhos lá dentro. A construção do Estatuto da Igualdade Racial é outro ponto de avanço. A criação da Secretaria Ministério da Igualdade Racial é um dado importante que funcionou durante esse período como um guarda-chuva para todas as definições de políticas públicas em todos os âmbitos, na cultura, na saúde, em todos os aspectos, como ele disse, se trabalhou exatamente através dessa secretaria. Eu acho que, pelo menos isso, eu acho que tem mais contribuições em outros aspectos. Por exemplo, a conquista de espaços, como é que se diz, políticos, ainda que pequenas, mas também existe. Sim. Tá entendendo? Então, eu acho que tem uma série de pontos aí que a gente tem como conquistas, como trabalhos que evoluíram. Naturalmente, agora a gente tem tudo isso sendo mais ou menos desbaratado, tá entendendo? Mas que tem, como é que diz, esse lado de avanço. Ou seja, tem consciência do que foi que evoluímos. Sim. É isso aí. E a Dirê? Eu queria trazer também, já que a gente falou de mídia, né? Acho que mesmo que pouco e ainda tendo que desmontar essa reprodução do serviçal e de tudo, mas a gente tem já uma inserção desse negro na mídia de forma positiva, né? A gente tem produtos para os nossos cabelos e a gente tem a valorização desses nossos cabelos, dessa nossa estética. Então, acho que uma das conquistas que mais me deixa feliz quando eu caminho entre os jovens, quando eu estou dentro dos coletivos, é a nossa legitimação estética no processo. O negro é bonito, sim. Os nossos traços são bonitos, sim. Né? A gente traz uma noção estética que foi tirada, né? Sim, contra então, eu acho que a ditadura do padrão branco, europeu. Do cabelo liso, do nariz afilado, da pele clara. Então, eu acho que uma coisa muito relevante para as nossas reproduções, né, é essa inserção, é ter modelos negras sim, ter modelos negros sim. Né, é ter dentro das novelas, dentro das telenovelas, das séries, a gente precisa que esse nosso rosto, que essas nossas feições estejam, né, nas reproduções midiáticas no geral. Que outras, falando dessas conquistas, e agora já entrando também nas perdas, né, que a gente já tem nesse governo. Eu acho que, assim, do ponto de vista de conquistas ainda, né, falando do lugar da análise da rede de mulheres negras, né, e do movimento de mulheres negras, acho que o movimento de mulheres negras cresceu muito nos últimos anos e cresceu especialmente na incidência política, né, no monitoramento de política pública, na colaboração
a formulação de política mesmo, né? Essas questões que o Pedro traz, elas são fundamentais e acho que as mulheres tiveram aí um papel muito importante, né? E ainda que a gente esteja vivendo o contexto que a gente está vivendo, que é um contexto tão duro, né? Inclusive do ponto de vista do sequestro da democracia mesmo que a gente analise que o Brasil nunca teve plena democracia, que a população negra não tem acesso à democracia, porque, como Yadire disse no início, os nossos direitos mais básicos, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, a gente não consegue, democracia é quase um luxo, né? Se esse básico a gente não tem. Mas, mesmo assim, eu acho que é importante destacar que, nas últimas eleições, as mulheres negras tiveram um grande avanço do ponto de vista da presença, especialmente no legislativo. Vou dar alguns exemplos, né? Minas Gerais elegeu a primeira deputada estadual negra, Andréa de Jesus, do Movimento Sem Teto. A Bahia elegeu a segunda deputada negra de sua história, estado como a Bahia, que tem uma população negra de mais de 80%, que é Olívia Santana, do PCdoB, na Bahia. O Rio de Janeiro, ainda com o choque do assassinato brutal de Marielle Franco, o Rio de Janeiro elegeu 3 deputadas negras, deputadas estaduais negras, 2 deputadas federais, Benedita da Silva, nosso ícone, que foi reeleita, e Italíria Petroni, que também é uma mulher negra, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem a mandata coletiva das juntas, que é uma mandata que tem 3 mulheres negras e 2 mulheres brancas, né? Então, você tem no São Paulo, Leci Brandão reeleita, Érica Malunguinho, uma mulher negra, trans, pernambucana, eleita, né? Então, tem aí uma movimentação, ou seja, vivemos um tempo muito difícil, mas também nunca estivemos tão fortes. Sim. Né? O feminismo negro está colocado na sociedade. A juventude negra vem aí numa ação extremamente importante, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de perdas, por exemplo, o IBGE lançou recentemente uma pesquisa, que é a PNAD contínua, né? Que de vez em quando o IBGE faz um balanço, e ele lançou o balanço com o corte racial, né? E esse balanço diz que a gente hoje tem praticamente 50% de estudantes negros nas universidades públicas. Nós vivemos para ver isso, Pedro Cavalcante. Isso né? é verdade. Porque quando a gente começou, não era 5%. Né? Então, ainda que haja questões, é isso mesmo, porque a gente não sabe bem como é que foi, né? Porque a olho nu você não vê 50% de aluno negro nas federais. Mas, mesmo assim, o que é que acontece no Brasil? Que é uma coisa que Luísa Barros costumava dizer. A reação do poder da elite racista é proporcional ao avanço. Quando a gente avança, aí a gente tem política de ação afirmativa na universidade, a gente tem valorização do salário mínimo com o governo Lula. Quem ganha salário mínimo no Brasil? Maioria da população negra. A gente tem algumas políticas sociais que favorecem o mínimo de mobilidade para a população negra. Sim. Aí a gente começa a frequentar shopping, porque a gente começa a ter dinheiro para comprar no shopping. A gente começa a andar de avião, e aí a elite se incomoda profundamente de estar sentado do lado de uma pessoa negra no avião. Eu assisti situações de racismo explícito dentro de aviões, né? E aí, esse incômodo, a elite reage. Quando a gente confronta o dado da universidade da presença negra, você tem o outro lado da mesma moeda, é o desmonte das políticas de assistência estudantil. Todo mundo sabe que esse estudante negro da periferia precisa da política de assistência estudantil, senão ele não permanece. E aí o governo está destruindo onde o governo a política de assistência. Né? A gente está vendo uma destruição acelerada do SUS. Quem é usuário do SUS? 70% dos usuários do SUS são a população negra, que não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Aí o SUS está sendo destruído. Há anos, não começou agora. O SUS está sendo destruído. A educação pública sucateada, né? O que é aquele ministro da educação? O que é aquilo? Entende? A educação pública sucateada. Então, você tem uma série de, não só ameaças, mas perdas reais. Não é? Quando você fala do ponto de vista macro da economia desse país, o que significou a venda do pré-sal? Sim. Como é que o país vende uma riqueza desse porte? Uma riqueza em que já havia sido pactuado
que parte do lucro seria para investir em educação. E saúde. Né? Para esta população. Educação pública não melhora nesse país porque é para preto. Porque é isso, entendeu? Quando você vai analisar ensino fundamental até chegar no médio, é maioria de estudante negro na escola pública. Quer dizer, ensino fundamental. A gente vê claramente o sistema, né? Racismo a é sistêmico, pública para o negro, para aquelas profissões técnicas ou medianas, mais desvalorizadas, de baixos salários. Então existe uma perversidade no sistema racista que ela é intrínseca, entende? Uma discussão que a gente tem feito muito entre nós mulheres negras. Eu tenho hoje, eu penso 2 vezes antes de dizer para a gente mais jovem, até digo sempre, porque continuo acreditando, estude, se você quer ser alguém na vida, se você quer melhorar, se você quer crescer, você tem que estudar sempre e tal. Mas concretamente, quando a gente olha para as condições das mulheres negras no mercado de trabalho, as mulheres negras estudam mais do que os homens negros, a estatística diz isso. Quem entra mais na universidade pelas cotas são meninas negras e tal. Quanto mais qualificada, menor a chance de encontrar no mercado de trabalho um posto que pague a ela o salário que ela merece. O correspondente ao grau de qualificação. E isso é uma perversidade. Porque você está iludindo a pessoa, dizendo que ela estude na hora H, e o retorno financeiro do investimento que ela fez uma vida inteira, entendeu? Esse tipo de coisa é preciso que seja discutido. É preciso que tenha política pública que permita que essas mulheres tenham, sim, um retorno. Né? Então, acho que são várias questões aí que a gente poderia ir tratando, né? Mas acho que algumas dessas perdas, elas são extremamente significativas. O pacote Moro... excludente de licitude, que se linka com a compreensão sobre legítima defesa, o banco de dados genético, tal. Aquele pacote... significa banco de dados genéticos. Voltar lombroso. Lombroso, né? Lombroso, esse pacote, que é aquele tal do pacote que é chamado de anticrime, mas de anticrime não tem nada, né? Porque vários juristas, vários especialistas desse campo da segurança pública já analisaram o pacote e já desmistificaram essa ideia de que ele é anticrime, né? O que é o pacote? Ele traz várias medidas para combate à criminalidade violenta, né? Mas que entre essas medidas está, por exemplo, o excludente de licitude, que já é um elemento que existe no Código Penal, ele já existe na legislação, né? Mas o pacote passa a tratar isso de outra forma, e é uma autorização formal para matar. Porque qualquer assassinato de policiais ou outros, que a pessoa justifica que matou porque estava tomado de violenta emoção, esse é um excludente de licitude, né? Autoriza. Então, ele não é criminalizado nem condenado. E o banco de dados genético é que o pacote prevê que toda pessoa que estiver em situação prisional, ela será obrigada a recolher dados de DNA para um banco genético. Isso já existe no Brasil? Existe, mas não existe esta obrigatoriedade. Que toda e qualquer pessoa em situação prisional tenha que recolher o dado de DNA, o dado genético. E o que é que está por trás disso? Como o Pedro diz, é Lombroso. Lombroso é um cientista, aspas, que criou várias teorias de que o homem negro é propenso à criminalidade, é propenso à violência, a mulher negra é propensa à libertinagem, propensa a uma libidinosidade exagerada. Quando você tem um banco de dados genético que guarda essa informação, por exemplo, a pessoa foi presa, certo? Foi condenada, tal, cumpriu pena, parará, e aí, 10 anos depois, o filho dessa pessoa pode ser preso numa situação indevida. A polícia vive prendendo gente inocente. O filho inocente dessa pessoa foi preso. Quando for rastreada a família e encontrar o pai no banco genético, você acha que... Como será julgado isso? O velho ditado do filho de peixe é peixinho. Hoje, juízes e juízas nesse país já usam isso, né? Já criminalizam. E outra coisa, nós temos uma população carcerária de mais de 40% em prisão provisória. Por que uma pessoa que não foi julgada, não foi sentenciada, será obrigada
a ceder seu dado genético para esse banco. Entende a gravidade disso? Isso está dentro do pacote Moro, né? E para quem é dirigido uma política como essa, né? É de novo esse imaginário do preto como bandido, entendeu? Sim. E você condena uma família inteira, porque e a estruturação, né, da segurança. Isso é que preciso, como ele diz, destacar. Que é a leitura de segurança é isso. E isso é um absurdo, porque, como ele diz, não tem nada a ver. Sim. Entendeu? Essa é a relação que é complicada. E aí volta para o patrimonialismo, volta para uma série de coisas que o camarada tem. Como é que nasce a polícia no Brasil? Nasce com a ideia do patrimonialismo. Então, a relação é exatamente o que Mônica tratou há pouco tempo atrás em relação a essa questão. Diga, Yadirê. Não, eu só ia dizer que se esse sujeito ele já está nessa situação, né, ele já não é ressociabilizado, se ele é taxado, como é que chega esse processo de ressociabilização que já não acontece, né? Então você já tem a dificuldade depois quando sai de arrumar emprego, né, de, enfim, colocado em situações de disparidade. Então alguém que roubou, sei lá, uma manteiga, fica junto com alguém que assassinou, né? Então você não tem uma política dentro dos presídios, e quem é que está dentro dos presídios? Somos nós, né? Somos nós, população preta, e se essa pessoa já não é reintegrada, se ela já não tem esse processo para ela, né? Com essas políticas, ela não vai ter mais nada, né? Ela já não tem mais nada. E aí esse filho que vê isso entra nos processos de reprodução. E eu torno a dizer, né? O processo de reprodução é o nosso calo ali. Porque ele reproduz o racismo, ele reproduz essa estrutura, ele reproduz a violência com esse corpo. Agora a gente está finalizando o programa. Eu queria que vocês trouxessem um pouco da questão da resistência e da luta, né? Yadirê, você é da Articulação Negra de Pernambuco, a ANEP. Como é que vocês atuam e o que é que hoje vai ter, a participação? Explica aí um pouquinho. Eu acho que enquanto conquista, a gente tem que nortear de que a gente precisa estar junto, né? A gente precisa estar junto para conseguir junto representatividade, para conseguir junto força, para conseguir junto lutar e perceber, entender esse presente obtuso que a gente está vivendo, né? Então, trazendo essa ideia de coletividade e de força, a ANEP, a Articulação Negra de Pernambuco, ela entra com mais de 50 junções entre movimentos, articulações, coletivos, parceiros e parcerias e organizações, né, que estão ligadas à luta, né, antirracista, ao processo de contra o genocídio, contra o genocídio, contra a violência e pelo direito de viver, em defesa da nossa ancestralidade. Para entender, a gente traz é importante dizer, né, que a gente traz na logo, né, a sankofa, que é um pássaro africano, que nos lembra de olhar para a ancestralidade, a gente que tem, né, tudo isso trazido na nossa raiz, né? A ideia de ancestral, do respeito a essas pessoas que têm tanta sabedoria, né? E aí olhar para essa ancestralidade para a gente conseguir entender, ter sabedoria para entender esse presente e moldar esse futuro, né? Para que esses jovens e essas crianças não caiam nesse mesmo caminho que a gente está tentando destrilhar. E hoje à tarde vocês vão estar Hoje à tarde tem a marcha da Consciência Negra, né, que tem seu início, a sua concentração às 14 horas no Parque 20 de Novembro, mais conhecido como 13 de Maio. Certo. Né? E a gente vai estar lá com algumas falas dos coletivos, das pessoas que estão somando esse processo, com a concentração com a Afoxé, o Munileu Gunjá, maracatuis, cocos, trazendo essa força, né, da nossa ancestralidade, do nosso presente também, e seguiremos encaminhada, né, até a Rua da Guia, onde se finaliza com um pequeno festival, né, com atrações pretas, obviamente, para exaltar esses nossos artistas, que é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa muito, né, trazer arte para o nosso lado, né, trazer a comunicação para o nosso lado, trazer as expressão forças política importantíssima, né? Estamos lá dentro disso. Obrigada, Yadirê. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Pedro, palavrinha final. Exato. Eu acho que
o que a gente tem como caminhos para adiante é, primeiro, a luta cotidiana no combate a todas as formas de racismo. Isso aí está expresso no que ela acabou de colocar, está expresso nas normativas, vamos dizer assim, do MNU e de todos os outros movimentos, porque é uma raiz que tem um bocado de cria por aí. A outra coisa que eu já tinha colocado no início é a história da descolonização para libertar a negrada do cativeiro mental. O exercício feroz, que mais tem que ser trabalhado nesse sentido. E a construção de um projeto político para o povo negro. O MNU tem que batalhar isso. E aí o que eu queria finalizar era falando que Pernambuco vai sediar o 19º Congresso Nacional do MNU, que ocorrerá em abril de 2020. Então, onde se tem a oportunidade de travar um amplo debate na construção de respostas a todos os questionamentos que nós trabalhamos aqui. Eu acho que... Vamos fazer outros programas aí. Exatamente. Sobre vamos tentar pautar para a gente essa pauta. Obrigada, Pedro Cavalcante, do Movimento Negro Unificado. E Mônica, uma palavrinha final. Então, acho que só reforçar o que a Dire traz e Pedro também. Eu acho que a gente tem avançado em diferentes formas de resistência e de luta, né? Por exemplo, a ação, especialmente da juventude negra em redes sociais hoje, né? Tem uma guerrilha nas redes sociais de combate ao racismo e ao machismo. E tem também as nossas ações tradicionais, né? De estar nas escolas, de estar nas universidades, de estar nas comunidades e tal. Eu acho que a gente tem avançado muito e acho que a gente não quer só resistir, a gente quer existir. Nós queremos ser felizes. Mônica Oliveira, muito obrigada. Mônica é membro da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. A gente está finalizando o programa. A produção foi minha, de Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe a música Tumbeiro, de Gabi da Pele Preta. Tchau e até o próximo programa. Do mar, do Atlântico mar, mais um rei vencido chega do lado de cá. É o preto Cambinda que vem pra o tormento, tumbeiro senzala, chicote e lamento. Tem mais um pai Joaquim junto à realeza, da costa da mina pro engenho a pobreza. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.